Fala galera, professor Luiz Henrique Bercê. Vamos aqui para mais um exercício de dinâmica. Nas afirmações a seguir, considerando o sistema de referencial inercial, assinale verdadeiro V ou falso F. Se um corpo está em repouso, ele continuará em repouso a menos que uma resultante não nula haja sobre ele. Correto, né, gente? A gente está falando aqui do princípio da inércia, né? Então, se ele está em repouso, ele tem a tendência de permanecer em repouso, a não ser que uma força venha e haja sobre ele. Então, aqui é verdadeiro. Segunda, um corpo em movimento não pode estar em equilíbrio. Um corpo em movimento não pode estar em equilíbrio. Olha, nós temos, no caso do princípio da inércia, né? Que o corpo em movimento tem a tendência de permanecer em movimento, né? Que um corpo em repouso tem a tendência de permanecer em repouso, tá? E quando ele está em movimento, né? Um corpo em movimento não pode estar em equilíbrio? Pode, né? É no caso do movimento retilíneo uniforme, onde o corpo está em movimento, certo? E ele está em equilíbrio dinâmico. Então essa segunda aqui ela é falsa. É falsa, pode sim, né? Um corpo em movimento, ele pode estar em equilíbrio sim. Se apenas duas forças não nulas agem em um corpo em equilíbrio, então essas forças são perpendiculares e de mesma intensidade? Olha, forças perpendiculares, independentemente do valor delas, tá? Jamais ela vai ter uma resultante nula, tá? Então, se duas forças não nulas agem em um corpo em equilíbrio, então essas forças são perpendiculares e de mesma intensidade. Então, ó, se o corpo está em equilíbrio, a resultante das forças tem que ser nula. Só que forças perpendiculares é impossível que elas sejam nulas, tá? Então aqui é falso. Quarta afirmação. Se apenas duas forças agem em um corpo em equilíbrio, então essas forças têm mesma direção e intensidade. Então, mesmo módulo e mesma direção. Mas sentidos contrários? Correto, verdadeiro. Elas vão se anular, né? E aí nós vamos ter a condição de equilíbrio. Se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, então ele está em equilíbrio? Perfeito. Movimento retilíneo uniforme, aceleração é igual a zero, a resultante das forças que atuam no corpo também é igual a zero. Então ele vai estar em equilíbrio dinâmico. Se a resultante das forças em um corpo for nula, então ele está em repouso? Não necessariamente, tá? Ele pode estar em repouso? Pode, mas ele pode também estar em movimento retilíneo uniforme, tá? Se um corpo está em repouso, então nenhuma força age sobre ele, também não é verdade, né, gente? Se ele está em repouso, ele pode estar o quê? Com a resultante das forças que atuam sobre ele igual a zero, tá? Mas não pode-se dizer que ele não tem nenhuma força agindo sobre ele, tá? Um corpo em movimento retilíneo uniforme obrigatoriamente está sujeito à ação de forças? Um corpo em movimento retilíneo uniforme obrigatoriamente está sujeito a forças? Não. Não, obrigatoriamente não. Esse corpo pode estar no espaço sideral, ausente de força atuando sobre ele, e ele está em movimento retilíneo uniforme. Correto? Para um corpo permanecer em movimento retilíneo uniforme, nenhuma força pode agir sobre ele? Também é falso. Ele pode ter uma série de forças atuando sobre ele,
de modo que essa resultante seja igual a zero. Ele vai permanecer em movimento retilíneo uniforme. Tá? Agora, falar que nenhuma força age sobre ele, não. Isso não é verdade. Um corpo sujeito a uma única força, não nula, não pode estar em equilíbrio? O corpo sujeito a uma única força, não nula, não pode estar em equilíbrio? Olha, o corpo sujeito a uma única força, essa força pode ser a própria força resultante, tá? Mas se essa força ela for diferente de zero, for não nula, então esse corpo não pode estar em equilíbrio. Está correto. Verdadeiro. Um corpo em equilíbrio pode ter resultante não nula? Um corpo em equilíbrio pode ter resultante não nula? Não, não pode. Tá? Um corpo em equilíbrio, a resultante tem que ser nula. Ok, gente? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido aí até agora, tá? O motorista dirige um ônibus causando grande desconforto aos passageiros nas arrancadas, nas frenagens e nas curvas. Dentro do ônibus, além de críticas ao motorista, alguns passageiros fazem afirmações acerca do que está acontecendo. Tomando-se por base o princípio da inércia e como referencial o solo, marque quais das alternativas a seguir feitas por passageiros são verdadeiras, né, com a letra V, e quais são falsas, a gente vai colocar a letra F. Considere o solo como referencial inercial, ok? Então vamos lá. Quando o ônibus arranca, os passageiros são empurrados para trás? Não, não é isso que acontece, né, gente? Quando o ônibus arranca, a tendência dos corpos é permanecer parado, né? Por isso que eles são como se tivesse sido projetado para trás, mas não é isso. Ele não é empurrado para trás. Então aqui é falso. Então, a primeira afirmação é falsa. Quando o ônibus freia, ele empurra os passageiros para frente? Também não é verdadeiro. Não tem nenhuma força empurrando, nem para frente, nem para trás. Um passageiro sentado e com a cabeça encostada no banco terá o corpo e a cabeça empurrados para frente quando o ônibus frear? Mesma coisa que foi falado aqui em cima. Tá falso. Aqui é falso também. Quando o ônibus freia, os passageiros tendem a permanecer em movimento. Aí sim, tem a tendência de permanecer em movimento. Princípio da inércia, né? Quando o ônibus faz uma curva para a direita, os passageiros são lançados para a esquerda? Não, isso é falso. Quando o ônibus faz uma curva para a direita, os passageiros tendem a continuar em movimento retilíneo. Correto, verdadeiro. Princípio da inércia, né, gente? Princípio da inércia, ok?